Mete aí a gravação e bora. Só vai. Deixa eu ver. Eu preciso de uma caneta, aí eu anoto. Quem tem? E conectou. Nós precisamos gravar porque tem bastante gente que não pode vir hoje, né? Alguns foram na formatura da escola, aí não vão poder estar aqui. Deixa eu anotar aqui. Todo mundo pronto aí pra gente partir para uma jornada? Conectou qual? Porque é uma jornada. É Lucas 21 aqui. Daqui lá, até tá? domingo vai ser uma jornada. Que bom que o Fabiano trouxe Ali tá chegar aí a conectado, Cris, tá? né? Conectou. Chegaram agora há pouco? Deixa eu estar usando o cabo. Agora? Glória a Não, Deus. tá usando o cabo ali. Tá Vieram da praia, tô vendo, pra acho que participar. sim, deixa eu ver. Né? Isso é sinal de que valoriza, né? De que valoriza a palavra. Aí, ó. Né? Como eu falei, Já tá Tá. gravando. Já tá. alguns aqui já participaram de outras jornadas apocalípticas que eu fiz, né? Pode Eu tirar o som ministrei. também. E geralmente quem já participou Já deixa o deve live estar ligado. pensando assim, Lá já vai tá ser falando, já outra deixa o live igual às ligado demais. e o clear Né? Ou desligado. seja, vamos passar pelos Deixa o clear mesmos desligado, textos, já dá vamos tudo falar bom. sobre os mesmos assuntos, mas hoje não. Né? Hoje o assunto é outro. Tá? É Apocalipse. Está ligado totalmente ao Apocalipse. E hoje nós vamos falar de um enigma. Na Bíblia, Deus trata muito com os números, né? Ele não é numerólogo, ok? Mas ele trata muito com os números. Por quê? Ele usa enigmas. Eu acredito que você conheça a Bíblia, né, para saber que existem textos na Bíblia, passagens bíblicas do Velho Testamento, onde alguns enigmas são colocados para que os outros decifrem esses enigmas. Né? Alguém poderia citar um enigma na Bíblia para nós, do Velho Testamento, que você lembra? Algum enigma que foi dado e aí precisou de alguém para interpretar? Eu dei a dica agora. Daniel. O livro de Daniel no Velho Testamento é um pequeno apocalipse. Daniel é um livro profético. Daniel é um livro que fala sobre o presente, anunciou o passado, falou do presente e anunciou o futuro. Tá certo? Então daqui até domingo eu pretendo, né, destrinchar um pouco Daniel e falar das 70 semanas proféticas que estão no livro de Daniel. Tá certo? Para a gente poder compreender. Tá certo? Vamos tentar. Vou tentar falar dela. Existe uma outra passagem, por exemplo, alguém que colocava enigmas para os outros decifrarem. Alguém sabe? No Velho Testamento? Sansão. Né? Ele colocava enigmas para que as pessoas tentassem decifrá-los. E aí, há um texto na Bíblia, nós vamos ver adiante, que Deus faz uso também da mesma metodologia. Né? Ele também usa enigmas. E a Bíblia inteira, na verdade, ela é constituída de muitos enigmas. Nós vamos ler depois o texto. Eu estou adiantando algumas coisas, falando algumas coisas, para você saber, né, na hora que a gente entrar para a Bíblia, na hora que a gente entrar nos versos, para você saber que cada um desses versos, eles compõem um enigma importantíssimo na Bíblia. Tá? Um dos textos que a gente vai ler adiante, que está em Números, fala que Deus falava abertamente com Moisés. Não é assim? Deus falava abertamente, mas com os demais ele falava de maneira Não, vai na ordem. Ele te deu na ordem, não te deu? Entendeu? Não vai na ordem. Deus só falava abertamente com Moisés, com os demais
através de enigmas. No Novo Testamento, nós vemos Jesus fazendo a mesma coisa, usando o mesmo método para falar. Ele usa o quê? Parábolas. Parábolas são nada mais, nada menos do que enigmas. Porque ele falava sobre o cotidiano, ele usava muitas coisas do cotidiano daquela época para introduzir as mensagens espirituais da Bíblia Sagrada. Entenderam? Tanto que o povo ouvia, mas não compreendia. E tinha um porquê deles não compreenderem. Jesus deixou bem claro, como profetizou o profeta Isaías, né? Para que vendo com os olhos não vejam, para que ouvindo não entendam, não compreendam no coração, né? Para que estes não se convertam, não porque eles não se converteriam, para que eles não joguem fora como pérolas, jogando aos porcos. E aí então, em particular, Jesus, ele decifrava, ele explicava em particular para os seus discípulos, né? Uma das parábolas que ele explica bem claro para os discípulos, que a Bíblia nos relata, você sabe qual é a parábola? Do semeador. Entendeu? Ele contou, depois os discípulos, mestre, a gente não está entendendo, não entendendo o que o senhor está falando. Aí ele fala, a vocês é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. E aí então ele explica o que era a parábola, né, do semeador. Ok? E hoje nós vamos estudar sobre o enigma do 70. O enigma do número 70. Ok? Preparados? Vamos conseguir gravar, não? O povo vai me matar se não gravar. Já está gravando? Já está gravando. Então, glória a Deus. Tudo começou em Gênesis 11:26. Vamos ver se está. Está vendo? Já está na tela. Então, eu vou lá. Tudo começou aqui. Lá em Abrão, que depois se tornou Abraão. Primeiro você vai ter que entender bastante o número 70, para depois eu chegar no ponto-chave dessa palestra hoje. Tá ok? Então, prepare-se para ler bastante. Vamos lá. Vamos começar daqui pela Patrícia, depois vai lá na pastora, depois vai lá no Anderson. Ok? Leiam pausadamente, para que fique bem claro. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abrão, Naor e Arã. Só 26. Começou aí. Tá? A partir do momento em que Terá, o pai de Abrão, com 70 anos, gera então seu filho Abrão e o seu irmão. Ok? Começa aí no número 70. Depois, da descendência de Abraão, formou um povo através de uma família da descendência dele, né? Jacó e os seus 12 filhos, e mais uma multidão que somou 70 pessoas. O próximo então é Gênesis 46, 27. Gênesis 46, 27. Vamos lá, pastora Fátima. Eu avisei que aí. não estava funcionando. Liga. Eu Tá ligado? avisei que não estava funcionando. O microfone velho? Tem que trocar a bateria. Tem que trocar a bateria. Que legal. O Thiago que ele ia falar, mano. Eu falei pro Thiago, velho. Amém. Com mais os 2 filhos que nasceram a José no Egito, os membros da família de Jacó, que foram para o Egito, chegaram a 70. Viu? Mais uma vez, o número 70. Né? 70 pessoas entraram no Egito. Ok? Quando Jacó morreu, os egípcios tiveram uma atitude bacana. Gênesis 50, verso 3. Anderson. Levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamento, e os egípcios choraram sua morte 70 dias. Ok? Qual é o número? 70 dias de choro pela morte Fica monitorando a de gravação.
José. Tem que ficar olhando toda hora que vai ver se Ok? não caiu. Outro. Quando saíram do Egito chefiados por Moisés, a geração seguinte, e Deus os transformou numa nação, no deserto por 40 anos, onde lhes deu um governo e leis e mandou que Moisés escolhesse, vamos lá, Números 16. Números 16. 11 e 16, perdão. Ali, Patrícia. Ih, esse daí não, aí. Somos. Ah, foi. E o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Ok? Então, Deus ordenou que Moisés levasse com ele quantos homens? 70. E eles eram anciãos. Alguém pode me arrumar uma caneta para eu ir marcando aqui onde eu estou lendo? Não, uma caneta mesmo que você não vai usar. Não vai usar. Dani. Tem uma caixa aqui. Ok. Olha a Deixa eu gravação. anotar aqui para eu não me Na perder, hora que porque ele eu olho não aqui e estiver olho lendo, lá. você olha a gravação. Ah, Pausa. Não, vai na gravação. Então, Só aqui olhar pra ver se Deus, parou. né, no deserto, onde o povo ficou por 40 anos, Só pra ver se não parou. Deus deu a Deixa eles um governo e leis, e mandou que Moisés escolhesse 70 Deixa homens aí. para o auxiliar nesse governo. Tá certo? Vamos ler o verso 24 e também o verso 25, Patrícia, do mesmo capítulo. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades dentre eles e a dispôs ao redor da tenda. O verso 25, O Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o espírito veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. todos Gravação. esses textos, Entendeu? Vai ter que ficar fazendo né, isso aí. Porque se ela cair, são já tem que pôr pra gravar de novo. parte Pra não perder muito. do enigma. Entendeu? Deus tem alguma coisa com 70. Agora vai ter que Deus tem isso aí, alguma né? coisa com o número Eu acho que o 70. cabo vai ficar. Ele tem. E nós vamos ver já já. Outro, num ponto do deserto chamado Elim, encontraram 12 fontes de água e algumas palmeiras. Que engraçado, coincidência, eram 70. 12 é o número das 12 tribos de Israel. Ok? Então vamos lá em Êxodo 15, verso 27. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Ok? 70 palmeiras. Né? O 12 também é um número profético. Você vê Deus usando muito esse número. E quando chega no Novo Testamento, Jesus tem 12 apóstolos. Ok? E são 12 apóstolos que vão espalhar a palavra de Deus pelo mundo afora, depois da ascensão de Jesus Cristo. Ok? Deus os colocou na terra prometida, mas eles o tentaram sistematicamente e foram levados em cativeiro para a Babilônia. Vamos ver quanto tempo? Daniel 9:2. Daniel 9:2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Amém? Você viu que interessante o que o Daniel falou? Eu compreendi pelas Escrituras. Aonde foi que ele compreendeu isso? Aonde foi que ele leu? Aonde foi que ele meditou nas Escrituras para que ele entendesse que Jerusalém, que o povo de Deus ia ficar cativo 70 anos na Babilônia? Jeremias é o próximo texto, capítulo 25, verso 11. Toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Mais um é o 25, verso 11. Esse já foi. 29, verso 10. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Aí é uma coisa muito bacana da gente meditar um pouquinho. Veja que Deus estabeleceu um tempo. Ele disse
que quando se completassem os 70 anos de cativeiro na Babilônia, após cumpridos os 70 anos, Deus traria de volta o seu povo à sua terra. Ok? E foi exatamente o que aconteceu. Eu não me apeguei nas datas para informar para você. A gente estuda muito isso na teologia, quando a gente faz, né, a escatologia, por exemplo, falando sobre o livro de Daniel. Tá? Mais um aqui. No cativeiro da Babilônia, Deus, através de Daniel, revelou as 70 semanas proféticas, de 7 anos cada, onde mostrou os acontecimentos futuros, envolvendo Israel e também o mundo. Daniel 9, 24 ao 27. Quem é agora? Vamos lá, Anderson. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Saiba que e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até que o ungido, o líder, venha, haverá 70 semanas, Haverá 7 7 semanas e 72 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 72 semanas, Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos 27, né? pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. E o 27. Com muitos ele fará uma aliança e durará uma semana. No meio da semana ele dará o fim ao sacrifício e à oferta, e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe será decretado. Aí, 27. Deixa eu fazer um comentário aqui. Abre aí na sua Bíblia Mateus, capítulo 24. Deixa eu achar aqui o versículo. Esses são alguns acrescentos que eu vou fazer. Mateus, capítulo 24. Marcos também fala, Lucas também. Mas vamos em Mateus. Verso 15. Só dá enter. Você colocou ali. Encontrou? Dá enter, vai. Encontraram? Desculpa. Pode ler. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Pode ir mais um. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. 17. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. 18. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Pode ir prosseguindo alguns versículos. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado. Aí tá bom. Esse texto, né, Jesus está dizendo, ele está recitando, ele começou recitando, né, o texto de Daniel, capítulo 9. Ele está dizendo: quando vocês virem o sacrilégio no qual falou o profeta Daniel, ou seja, Daniel recebeu profecias futuras, para o futuro. Tanto que quando Daniel vai terminar o seu livro, Deus fala para ele: Daniel, cele este livro, cele estas palavras, porque não é para o seu tempo, é para o tempo do fim. Ok? Então, Daniel profetiza acerca do fim de todas as coisas. E Jesus vem lá em Mateus 24 e fala exatamente a mesma coisa. E esse tempo, quando tudo isso acontece, a Bíblia o chama de a grande tribulação. Ok?
Quando você vir, né, do que falou Daniel lá, que do mal se assentando no templo, entrando no templo, querendo ser adorado, né, ele está falando aí do terceiro templo reconstruído. Jerusalém, o templo de Jerusalém, será brevemente, em breve, reconstruído. Amanhã não, no domingo eu dou com certeza o site. Depois, quando você entrar no site, ele está em inglês, mas você traduz, você aperta lá para traduzir. Hoje a gente tem essa ferramenta na internet maravilhosa. Um site do templo, acho que é Temple Institute, alguma coisa assim, mas eu vou trazer no domingo o endereço do site. Aí você entra lá no site, aí pede para traduzir, aí você vai ver tudo o que eles estão falando. Eles estão ansiosos, os judeus estão ansiosos para a reconstrução do terceiro templo. Quando o terceiro templo for reconstruído, vai entrar lá esse camarada e ele vai querer ser adorado como Deus. Esse homem é o anticristo que a Bíblia fala dele. Ele vai sentar lá. Provavelmente é este homem quem reconstrói, quem dá o aval para a reconstrução do terceiro templo. E depois que o terceiro templo estiver reconstruído, ele vai entrar lá e vai requerer adoração para si. Amém? Só uma palhinha da grande tribulação, porque hoje eu não vou falar exatamente desses textos. Só para você entender do que falou Daniel e do que está falando Jesus Cristo aqui. Ok? Se eu fosse você, não faltaria no domingo às 9:30 da manhã, porque eu tenho algumas coisas bombásticas para revelar para você, tá certo? Sobre o novo governo dos Estados Unidos, algumas coisas bombásticas que você não sabe, você não está sabendo, você não tem nem ideia, e a gente vai descobrir. Uma das coisas que eu posso adiantar é que Israel, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, ele pediu ao novo presidente dos Estados Unidos ajuda para a reconstrução do terceiro templo. E Donald Trump já anunciou que vai dar ajuda, que vai dar o apoio a Israel. Então, tudo está encaminhando para o cumprimento das profecias da Bíblia. Só que quando o terceiro templo estiver terminado, vai estourar uma terceira guerra mundial. Porque o anticristo vai entrar lá e ele vai querer ser adorado, e os judeus vão odiar isso e vão se levantar contra ele. E então, provavelmente, Israel com um aliado, não vai ter muitos. Hoje Israel tem muitos aliados, mas nesse tempo não vai ter. Primeiro porque os maiores aliados de Israel são cristãos, e nesse tempo os cristãos não vão estar na terra, porque o arrebatamento da igreja já vai ter acontecido. A igreja vai ter sido levada, então ele vai ter pouca ajuda. E aí então vem o anticristo com o resto do mundo contra Israel. E os santos de Deus, que são chamados assim em Apocalipse, os judeus, serão vencidos. Ok? Só uma palhinha para vocês. Agora, vamos prosseguir aqui, porque hoje eu quero falar dos 70. Tá certo? Jesus, o Messias, misteriosamente manda 70 discípulos em missão de evangelização durante o seu ministério. Lucas 10, 1, verso 17 e depois até o 20. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre as cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. E o 20? Contudo, alegrem-se. Não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Muito bem. Muda essa tradução para mim no primeiro verso que foi lido. Coloca no atualizado, deixa eu ver como é que está lá.
atualizada. Você só vão no nível, entendeu? Tem que voltar. Voltaram depois os 70 com alegria, ok? Nós temos alguns problemas com traduções, então só pedir para mudar a tradução para a gente poder ver. Vamos levar agora daqui por diante na atualizada, tá bom? Aí se tiver alguma dificuldade de a gente compreender, a gente põe na NVI, tá bom? Então aqui 70 discípulos foram enviados. Agora, um fato. Em que ano? Vamos ler Mateus 24, 1 e 2. E depois eu faço a pergunta. Mateus 24, 1 e 2. Caramba, peraí. Quem vai ler? Anderson? Anderson tá perdido, né? Pode tirar. Ora, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas ele lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Muito bem. Deixa eu falar um outro detalhe. Eu vou colocando uns extras aí, tudo bem? Na Celso Garcia tem uma réplica desse templo. Quem já viu lá? Quem já passou lá? Pouca gente. Quem já entrou lá? Alguns já entraram, né? É uma réplica do templo. Ele é chamado templo de... Mas ele não é o templo de Salomão. Nem a réplica. Quem não sabia disso? Quem não sabia disso? Que ele não é o templo, a réplica do templo de Salomão. Ele é o templo de Herodes. Quem reconstruiu o templo, esse último templo, foi Herodes. Os judeus alcançaram a ajuda do rei Herodes, e Herodes deu essa ajuda com interesse próprio. Então, o templo não foi reconstruído para adoração, foi reconstruído para que os judeus estivessem nas mãos do rei Herodes. O primeiro templo era um templo real de adoração, mas o segundo, ele já tem outras, né, ele já foi construído para outras finalidades. Uma delas, adorar, e as demais, interesse de Herodes, e depois virou comércio, né? Como a gente viu Jesus expulsando depois os cambistas lá desse templo, dizendo que está escrito: minha casa será chamada casa de oração. Tá? Portanto, esse templo que você vê na Celso Garcia não é a réplica do templo de Salomão, é a réplica do templo de Herodes, tá ok? Depois, se vocês tiverem curiosidade, me cobrem e eu trago aí, né, as fotos do primeiro templo e as fotos do segundo templo, para você ver as diferenças que são grandes, tá ok? Então aqui, eu vou fazer uma pergunta. Jesus disse: olha, em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus profetizou que o templo seria destruído. Pergunta: em que ano foi destruído o templo? Não ouvi. Alguém aqui falou já. No ano 70, ok? Da era cristã. Coincidência? Nenhuma. Você vai entender perfeitamente que as coisas vão começar a se encaixar daqui por diante. Eu fico deslumbrado quando eu pego esses estudos, quando eu vou destrinchando eles, eu fico assim: meu Deus, que coisa incrível. É incrível, simplesmente incrível. Tá certo? No ano 70 da era cristã, Jerusalém é destruída e os judeus são dispersos pelo mundo. Tá certo? Em 1948, os judeus voltam para a terra prometida e continuaram rejeitando a Jesus, o Messias que afirmou não passar de uma geração. 1948 é quando Israel recebe de volta a sua terra natal, ok? Eu queria que nós lêssemos Lucas 21, 30 ao 32. Quem vai ler? Quando começam a brotar, sabeis por vós mesmos, ao vê-las, que já está próximo o verão. Assim também vós,
Quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. Em verdade vos digo, que não passará esta geração até que tudo isso se cumpra. Começa a abrirem as cortinas. Elas começam a se abrir para entendimento agora. Ok? Só vamos mudar a tradução aqui para o primeiro verso que foi lido, que é o 30. Coloca na NVI. Quando elas brotam diz a mesma coisa. Então pega o verso 29. Por favor. Deixa eu ver o que vai dizer o 29. Muito bem. Essa aqui. Pode ler, Patrícia. Ele lhes contou esta parábola. Observem a figueira e todas as árvores. Agora vamos emendar nos outros que foram lidos. Vamos lá. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Muito bem. Aqui Jesus está, ele principia falando sobre diversos acontecimentos, já eu cito eles, tá? Que viriam a acontecer no tempo do fim. E aí então, depois que ele cita esses acontecimentos, aí ele chega na parábola, ele conta uma parábola, a parábola da figueira, tá certo? E só que essa parábola diz, verso 29 novamente, por favor. Deixa eu frisar duas palavras no 29. Observem a figueira e o que mais? A figueira e? A figueira representa Israel. Eu mostro na Bíblia já, para ficar certo, claríssimo, que Jesus estava falando de Israel. A figueira representa Israel. E as árvores? E todas as outras árvores? Todas as nações. Se vocês fizerem uma pequena pesquisa na internet, a partir de 1948, quando Israel volta a ser uma nação, a partir desse dia, 14 de maio de 1948, a partir desse dia, Israel volta a ser uma nação, as demais árvores também começam a brotar com ela. Houve um crescimento assustador de todas as nações a partir de 1948. Houve, assim, um disparo no conhecimento e na tecnologia em todos os países. A maior parte deles. E cresceram em volta. Todas essas nações, ou seja, essas árvores, cresceram em volta, junto com a figueira. Juntos com Israel. Ok? Todas as nações estão envolvidas com Israel na profecia do fim. Tá certo? Amém? Muito bem. Então aqui, em 1948, os judeus voltam para a terra prometida. Tem alguns slides aí. Eu queria que colocasse, já deixamos 3 ou 4 para trás. Vamos só mostrar eles. Tá no PowerPoint que ficou aí aberto. Pode pôr, põe primeiro. Eu vou só... Israel é o relógio de Yahvé. Ok? Israel é o relógio de Deus. É o relógio profético de Deus. Tudo que acontece em Israel, nós temos que estar de olho. Todas as notícias que você ouve sobre Israel, você precisa estar atento. Porque é Israel, o relógio profético de Deus. Ok? Passa o outro slide. Põe o segundo slide. Travou. Clica lá. Conseguiu aí? Não, fechou por quê? Aperta lá a apresentação em slides e aí vai. Fechou. Afonso? Aí, conseguiu. Aqui. Estava falando do ano 70. Destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Tá? E Daniel 9:26 diz: e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Tá certo? Então a destruição aconteceu em 70 depois de Cristo. Passa o terceiro slide. 1948, Israel volta à sua terra, né? Aqui tá, você não vai conseguir entender, mas está escrito Copa do Mundo, né?
A Copa do Mundo acontece 2 anos depois, 1950. Tá? Israel nasce, né? Israel nasce o país dos judeus, ou melhor, renasce, né? Essa foi a revista Veja, tá certo? Só para você entender os acontecimentos. Passa mais um. Lucas 21, 30 ao 32 é a chave do relógio profético. A gente lê o texto? Não. Lemos? A figueira? Tá certo? Essa é a chave. Essa é a chave para o relógio profético começar a correr mais rápido para o fim. Ainda não veio o melhor dessa noite, tá bom? Agora vamos lá. Quanto tempo dura uma geração? Eu juro que eu descobri isso. Porque é meio que uma incógnita, né? Não falando com Bíblia. Esquece a Bíblia por enquanto. Quanto tempo dura uma geração? Não quero falar de Bíblia. Quanto tempo dura uma geração? Geralmente acredita-se que 100 anos ou 120. Não é assim? Tá? Agora, a Bíblia nos dá um outro número que é o 70. E isso, quem escreveu foi alguém que viveu quantos anos? 120 anos. Sabia. Quem escreveu a geração, quantos anos ela dura? Viveu 120 anos. Salmos 90, verso 10. Moisés. É um salmo escrito por Moisés. Vamos lá? Quem vai ler? Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Aí. Eu muitas vezes li esse texto e ficava, mas eu não estou entendendo, eu não consigo entender. Será que no hebraico 70 anos é 120? Porque a maior parte da população, principalmente aqui no Brasil, né? O Brasil é um país onde se vive mais nas estatísticas, né? Os velhinhos chegam aí até 100 anos, 105 anos, ok? No mundo inteiro, as pessoas passam dos 70 facilmente, ou não passam? Chegam a 80, passam 85, 90, não é assim? Então uma geração, peraí, é mais disso, é mais do que isso. Seria então em média? Não, isto é um enigma de Deus, porque quem escreveu viveu 120. Você já parou para pensar nisso? É um enigma de Deus, porque quem escreveu esse salmo viveu 120 anos, a sua esposa também. Sara também viveu 100, se eu não me engano foi 120 também. 100. Zípora, perdão. Sara é a mulher de Abraão. Né? Ela também viveu 120 anos. Os dois morreram no mesmo ano. Né? Não, então ela viveu menos. Ela viveu uns 110 anos. Mas os dois morreram no mesmo ano. Ok? E daí por diante, os demais profetas, os servos de Deus, todos morreram com mais de 100 anos. Então, como é? Peraí, mas ele escreveu que é 70 anos. Este é o enigma, é a chave do enigma de Deus para o número 70. Deus está estabelecendo a geração, ok? Chamada Israel, ok? Essa é a geração de Israel. Se vou ler O seu primeira tempo vez, é é atualizado agora. 70 anos. Tá certo? 1948. Por um voto Minerva, Pós-guerra. né, a ONU então decide que Israel tem o direito de voltar para a sua terra natal. Aí envolve o nosso país. Oswaldo Aranha. Isso é o porquê do nosso país ser um país abençoado. Porque Oswaldo Aranha foi quem deu essa última assinatura que definiu Israel como nação outra vez. Ok? Agora vamos lá. Contas, celulares na mão. Tem celular aí que dá o data rapidinho, não é? 1948, 70 anos para frente,
Quando é que ele completa 70 anos? 2018. Hã? 2018. Vocês fizeram a conta de cabeça? Sim. Só somar. Sim. 2018. Ah, eu falei na teologia. Não, eu fiz a conta de cabeça. É o Glécio, ó. Enganando. Né? Aí, ó. Eu falei na teologia, eu 2 anos, esqueci velho. disso. 2 anos. Né? 1948, em 2018, no dia 14 de maio de 2018, Israel completará 70 anos. Uma geração. E o que foi que disse Lucas 21:32 mesmo? Lucas 21:32, o que foi que disse mesmo? O que Jesus falou lá mesmo? Cadê o? 32, Deixa o Igor 21. colocar lá. 21. Calma, Você não salvou aí? Tá. Lucas 21:32. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que Nossa, tudo isso se essa cumpra. Que geração? Ele começa falando de quê? Calma, Da que figueira. tem mais Quem é a de figueira? 28. Israel. Não passará esta geração, a geração da figueira, até que todas as coisas se cumpram. Ok? Lembrando, uma geração na Bíblia pode ser, ela é de 70, podendo chegar a 80. 80. Então, fica aí que muita coisa está para acontecer a partir de 2018. É, bichão. Ok? Muita coisa Acho que ela deve ter vai vazado. acontecer a partir de 2018. Ela deve ter vazado. Porque Deus disse. Porque Deus disse. Tá? A geração que não vai passar é a geração de Israel, que começou em 1948 e que atinge o seu ápice em 2018. Daqui 2 anos. Tá certo, gente? Vamos lá, mais um pouquinho. Não passará esta geração, 70 anos, sem que tudo aconteça. Atenção aí, hein? O Salmos 90 afirma que essa geração profética pode se estender até 80. Então, é o que eu falei. Muita coisa acontece aí. A volta de Jesus relacionada a esse enigma agora. 70. A Bíblia afirma que Jesus vai vir buscar sua igreja e após 7 anos de grande tribulação na terra, vai voltar com a igreja gloriosa para a implantação do reino milenial. Nós cremos aí agora. Existe várias divergências entre a própria igreja acerca desse acontecimento chamado arrebatamento. Eu vou repetir algo que alguns já sabem, que eu já falei, outros nunca ouviram falar, mas quando eu era motorista de ônibus, eu sempre vi um carro na minha frente assim, parado no semáforo, e tinha um adesivo. Em caso de arrebatamento, esse carro ficará desgovernado. E eu ficava ali, eu não era cristão, e ficava pensando, o que isso quer dizer? Em caso de arrebatamento, esse carro ficará desgovernado. Eu pensava se era alguma peça que podia quebrar no carro e ele ficava desgovernado, o motorista perdia o controle. Não sabia o que era. Aí quando eu recebi Jesus como meu Senhor e meu Salvador, então nas pregações, aí eu soube o que era o arrebatamento. Né? Existem divergências quanto a isso, porque existem várias correntes teológicas acerca do arrebatamento. Existe quem crê que o arrebatamento acontece antes da grande tribulação. Existe quem crê que o arrebatamento acontece em meio à grande tribulação. E também existe quem crê que o arrebatamento acontece após a grande tribulação. Todos esses três usam de argumentos bíblicos para suas teses. Todos os três. Fica complicado. Entendeu? Vira uma salada, mas nós cremos que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação. Ok? Numa palestra adiante a gente pode falar sobre o arrebatamento antes. Tá certo? Mas é só para você entender. A sua volta está sendo esperada por todos os que acreditam que estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Seja sincero. Seja sincero. Só levante a sua mão se você realmente crê assim. Quantos acreditam que nós estamos vivendo os últimos dias nessa terra? Levante a mão. Todo mundo.
acontecimentos. Mesmo quem não conhece Bíblia, gente. Mesmo quem nunca leu a Tá Bíblia. cada vez pior, velho. É louco. Pressente que o fim está próximo. Com todos esses acontecimentos. Vamos mais aqui. Agora, nós que lemos a Bíblia, que conhecemos a palavra de Deus, temos certeza de que estamos nos últimos dias. Certeza, ok? Mas isso não é para você parar de viver. Isso não é para você parar de trabalhar, desistir dos seus sonhos, né, da sua faculdade tão sonhada, de se tornar um servo de Deus, aí um obreiro. Não. De ter a sua própria casa, de alcançar. Continua. Porque para nós está garantido a vida eterna, não precisamos temer o fim. Ok? Porque Jesus vai vir assim, ó. Tudo que a gente estiver fazendo vai ficar para trás. E a gente vai subir dando glória. Aí nós vamos ser barulhento. Glória, glória, aleluia, glória. Porque saímos da terra. Amém? Então não para a sua vida não. Isso aqui é para a gente ficar atento. Porque Jesus, Ele está sempre cobrando de nós vigilância. Vigilância. Oração. Ele está sempre cobrando uma vida de oração, uma vida de apego à sua palavra, congregando, firme na igreja, porque já este momento vai acontecer. Tá certo? Em face dos sinais que em conjunto mostram através, nós esperamos porque vemos terremotos, inundações em vários países, ventos fortíssimos. Há uma notícia de um ciclone no Rio de Janeiro, lá, né, em alto mar, e correu-se o risco desse ciclone atingir a cidade do Rio de Janeiro e fazer um estrago. Segundo a meteorologia, esse ciclone ele se equipara a um furacão, né, de nível 1, que tem poder de destruição. Tá? Mas graças a Deus, eu vi algumas notícias mais, que ele está se afastando, né, para o meio do oceano. Graças a Deus. Outra coisa, alguém ouviu falar sobre 6 dias escuros na Terra? Quem ouviu? Passou na TV? Não? Viu na internet? Passou em reportagem na TV. Passou. Tá? Que o Sol vai passar por uma tempestade gigantesca, uma tempestade solar, e esta vai levantar uma grande poeira e vai, né, ficar na frente entre a Terra e o Sol, e a Terra ficaria 6 dias no escuro. Seria a partir de hoje, tá certo? Não vai acontecer hoje, nem amanhã, nem depois de amanhã, com certeza. Mas a Bíblia afirma categoricamente que essa tempestade vai acontecer, porque a Bíblia diz: naquele dia o sol não dará a sua luz, a lua se converterá em sangue. Isso acontece, mano. É glacial. O espaço, os luminares, eles são usados por Deus para nos dar os sinais dos acontecimentos. A cada vez que acontece uma superlua, essa superlua, ou seja, ela mais próxima da Terra, então ela fica gigante. Esta superlua está marcando tempos, está marcando eventos proféticos da Bíblia Sagrada. Luas de sangue, que quando ela fica muito avermelhada, aconteceram no ano passado, né? E acho que esse ano também em abril aconteceu. Essas luas também estão marcando épocas e datas proféticas da Bíblia Sagrada. São sinais de Deus. E aí eu vejo na internet boato, todo mundo, é boato, todo mundo desmentindo, é boato, ninguém acredita. Tudo é boato. Algumas coisas são boato, de que aconteça já, mas os acontecimentos vão. Eles vêm. Eles são iminentes. Por isso nós temos que estar preparados. Entendeu? Essa tempestade solar pode acontecer a qualquer momento. Outra notícia recente aí da mídia, que um asteroide ele passou raspando na Terra. Quem viu essa notícia? Alguns viram. Ele passou raspando, né? Bem pertinho da Terra. Aí passou, eles lembraram e mostraram em arquivo aquele pequeno asteroide que caiu na Rússia, né, que fez um barulho estrondoso e que machucou mais de 12 mil pessoas.
tímpanos das pessoas, olhos, corpo, foram atingidos pelo barulho ensurdecedor, e pela queda, pelo impacto daquele pequeno asteroide na Terra. Isso são prenúncios de coisas maiores que vão acontecer. Tá? Há uma notícia de que a costa do país chamado Brasil será atingida por um tsunami em breve. Aí, algumas hipóteses. Um asteroide caindo do céu. A outra, um vulcão na Espanha, que está no meio do oceano, chamado Cobreira. Cobreira. Ele está trincado, ele é todo trincado. Se ele entrar em erupção, ele se desmonta. E se ele se desmontar, ele cai dentro da água, abalando o oceano e levantando ondas de até 100 metros de altura, que vão percorrer o oceano até atingir a costa de alguns países, do qual o Brasil é um deles, que está na mira desse vulcão. Entendeu? Em Apocalipse, se eu não me engano, em Apocalipse capítulo 8, fala que uma trombeta foi tocada, e João viu como um monte ardendo em fogo sendo lançado no mar. E quando ele foi lançado, ele matou a terça parte dos peixes e uma terça parte das embarcações. Entendeu? Aí a gente fica com aquele filme Impacto Profundo do Steven Spielberg, o asteroide cai, bum, levanta aquela onda gigantesca, ou então a gente vai para o vulcão Cobreira, que vai entrar em erupção em algum momento do Apocalipse e vai desmontar-se no oceano e levantar essas ondas. Uma coisa é certa, eu creio, vai ser o vulcão, porque depois a Bíblia também fala que uma outra trombeta foi tocada e uma estrela chamada Absinto caiu no planeta Terra e amargou a água. Deixou a água do planeta amarga. Entenderam? Esses são acontecimentos no Apocalipse. Tá certo? Voltando aqui. Terremotos, inundações, ventos, incêndios em escala nunca vistos. Quando chega o tempo de calor, alguns países sofrem incêndios gigantescos nas florestas. Um dos países que sofre muito com isso é a Austrália, tá certo? Calor mata, frio mata, epidemias em larga escala e doenças, AIDS, ebola, gripe asiática, do frango, suína, febre aftosa, praga do gafanhoto, fome em larga escala. As estatísticas dizem que 1/3 do planeta passa fome, ok? 1/3 do planeta é miserável, não tem o que comer. Já viu alguns vídeos na internet, YouTube, às vezes mandam no WhatsApp, as criancinhas lá que é só a pele e o osso, tá? Estão dentro desses acontecimentos, causados pela ganância do homem e também por catástrofes naturais, ok? Violência, terrorismo, sensualismo fora do normal, Virou moda, os países agora estão tramitando leis para serem aprovadas para liberar o homossexualismo, e em alguns países o casamento gay já acontece. Em países como a Holanda já é liberado o casamento gay. A Holanda, para você ter uma ideia, tem praças que são utilizadas para sexo explícito à luz do dia, a qualquer horário. Na Holanda, só você buscar lá, você vai ver as leis absurdas. No nosso país, tramita-se lá no plenário, leis para serem aprovadas para liberar o casamento gay, para liberar o aborto, para tornar o pecado lei. Tá certo? Tudo isso é profecia. Fim dos dias. É o tempo final do planeta Terra. Tá certo, gente? Eu vou usar aqui e fazer mais uma reflexão em alguns versículos. Vamos voltar. Mostrar a figueira. Israel. No tempo de Jesus, Israel já era a figueira. Só que essa figueira não deu fruto. E por isso, ela secou. Ok?
havia essa figueira, só que a figueira do tempo de Jesus não era a figueira para cumprimento do fim dos dias. Então, a figueira de Lucas 13, versos 6 ao 9. Lucas 13. Quem vai ler? Então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, porque Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, senão corte-a. Ok? Na verdade, essa figueira representa Israel e Jerusalém Ele não está seguindo. naquela época, na época de Jesus. Ok? Aí nós vimos a figueira de Lucas 21. Vamos ler agora do 29 ao 36. Vamos passar de novo a leitura, mas com alguns versos a mais. Vamos lá. E vai dar na Patrícia de novo, mesmo texto. Ele lhes contou essa parábola. Observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Esse verso aqui, ele esclarece o arrebatamento. O que Jesus está dizendo aqui? Que muito crente corre o risco de ficar. Ou não é? Olha lá. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Estejam atentos, orem, sejam pessoas santas, se guardem, não entrem na bebedeira, na bebedice, não vivam atrás das ansiedades da vida, não corram atrás do vento, né? Jesus está dizendo isso. Como já disse Salomão, né? Viver atrás dessas coisas terrenas é correr atrás do vento. Então Jesus está dizendo, olha, a vida de vocês seja uma vida de vigilância e de oração. Não se empolguem com o mundo, não se empolguem com as coisas desta terra, porque Jesus vai vir no momento em que ninguém está esperando. Ok? Ninguém está esperando. Agora, se ninguém está esperando, Jesus está, tirando a gente desse ninguém. Porque ele está dizendo, vocês fiquem atentos, vocês estejam em oração, para que vocês escapem desse tempo. Quando Jesus vier, nós temos que estar atentos para compreender agora. Eu estou pronto, Senhor, eis-me aqui. Esse texto está dizendo que vai ficar muita gente na grande tribulação. Alguém aqui não sabe o que é grande tribulação? Alguém aqui não sabe o que é? Todo mundo sabe quanto tempo dura? Alguém não sabe quanto tempo vai durar a grande tribulação? 7 anos. 7 anos de grande tribulação é a última semana das 70 semanas de Daniel. Ok? Nós vamos entrar no domingo, talvez, pela manhã, nas 70 semanas de Daniel, e eu vou esclarecer. Só está faltando essa semana para cumprir as 70 semanas de Daniel. Só está faltando essa semana. 7 anos. Ok? Dividido em 2 períodos. O primeiro período, 3 anos e meio. Paz. Segurança. Alegria. Regozijo. Dinheiro. O mundo vai estar consertado.
Mas a Bíblia diz em Tessalonicenses: quando estiverem dizendo a paz e segurança, haverá uma repentina destruição. Ao término do primeiro período, para iniciar o segundo período de 3 anos e meio, então virá o sofrimento em toda a terra. É o momento da guerra, do Armagedon, é o momento do anticristo se levantar e começar a matar e começar a destruir. E aí a ira de Deus será derramada nesse segundo período sobre a terra. Amém? Glória a Deus. Lucas, então, 21, 29 a 36, representa a nação de Israel dos dias de hoje. Ela é a figueira e nós somos as árvores ao redor dela. Nós somos as árvores. Na figueira de Lucas 13, de 6 a 9, Israel não tinha fruto, rejeitou Jesus por 3 anos. Não quiseram saber de Jesus, durante o seu ministério. E por isso foi cortado e dispersa com grande sofrimento. Quando o camarada da parábola falou assim: não vamos cortar ainda não, deixa eu cuidar dela mais 1 ano, para ver se ela dá fruto. Se ela não der nenhum fruto, eu corto. Ela foi cortada. Ela não deu fruto e foi cortada. Ok? Ou seja, quando é que ela foi cortada? Quando o templo em Jerusalém foi destruído. Ok? Quando Israel foi dispersada, quando os judeus foram dispersados por todo o mundo. Foi aí que ela secou. E aí, quando é 1948, ela volta a ser plantada. E agora germina, cresce e está dando fruto. Tá certo, gente? Esse chiadinho, será que é do microfone? Não. Quer que eu troque o microfone? Deixa eu ver se é. É isso aí. Pega o que está atrás de você. Melhorou. Para o chiado. Temos uns minutinhos ainda. Então, Israel não tinha, na figueira de Lucas 13:9, ela não tinha fruto, rejeitou Jesus. E aí, quando foi no ano 70, ela foi dispersada pelo mundo. Tá certo? Não ficou pedra sobre pedra, como Jesus profetizou. O templo foi destruído. A figueira de Lucas 21, 29 a 36 volta a brotar e renova suas folhas, caracterizando a nação de Israel, que ressurgiu criada por ato histórico pela ONU em 14 de maio de 1948, como profetizado em Isaías 66, verso 8. Esse verso é fantástico, né? Quem vai ler? Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer num só dia? Ou pode-se dar à luz um povo num instante? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu luz seus filhos. Deu luz a seus filhos. Viu? Olha a profecia de Isaías, como se encaixou direitinho em 14 de maio de 1948. Num só dia surgiu uma nação inteira, num só dia. Israel ainda estava em trabalho de parto, né? Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz a seus filhos num dia só. Num dia só. É ou não é uma coisa fantástica a palavra de Deus? Eu espero que você esteja compreendendo e sentindo o que eu estou sentindo, de ver o cumprimento das profecias, como elas são certeiras, não falha, não erra, tá certo? E nós estamos inseridos nesse contexto. Nós estamos inseridos. Glória a Deus. Existe um paralelo entre as figueiras, né, Israel, no que diz respeito à destruição de Jerusalém e à volta de Jesus para buscar sua igreja. Jesus disse que esses acontecimentos não passariam de uma geração. Não passariam de uma geração. Acontece tudo nessa geração. Tudo. E Jesus diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e então virá
As estatísticas contam que quase que o mundo inteiro já foi evangelizado. Entendeu? Falta muito pouco. Muito pouco. Tudo dentro desta geração. Ok? A geração é 70 anos. Tá certo? Assim afirma os Salmos, na boca de Moisés. E Jesus confirma dizendo que essa geração é a última, porque ela não vai passar até que tudo aconteça. Tá? Não passou do ano 70, a destruição de Jerusalém e do templo, a figueira secou, tá? E a figueira voltou a viver em 1948, e assim também, quando vides acontecer estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Então você vê a geração terminando, está próximo o reino de Deus, o retorno do Messias está próximo. Quais são os seus planos para o futuro? Quais são os seus planos para o futuro? Quais são os seus planos para daqui 3 anos? E aí? Você incluiu Jesus nesses planos acima de todas as outras coisas? Porque Jesus precisa estar acima de todos os seus planos nos próximos 3 anos. Não sabemos a que hora há de vir o nosso Senhor, mas sabemos o tempo em que Ele virá. E o tempo é esse que nós estamos vivendo hoje. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos o tempo. Jesus disse assim para os fariseus quando eles questionaram Jesus acerca desse tempo. Jesus falou para ele: vocês são muito engraçados, me pedem um sinal. Vocês olham para o céu e sabem discernir o tempo, sabem dizer quando vai chover. Vê o céu avermelhado, escuro, diz: hoje vai haver mau tempo, vai chover. Vem o céu se abrindo, hoje haverá bom tempo. Hipócritas, vocês sabem discernir o tempo, né? Os céus, e não sabem discernir o tempo do fim. Jesus deixou bem claro que todo ser humano saberá qual é o tempo do fim, e é o tempo que nós estamos vivendo agora. É o tempo de agora, ok? Então, em todos os planos que você tem ou vai fazer para 2017, antes de qualquer um deles, inclua Jesus Cristo no topo dos seus planos. Inclua servir ao Senhor no topo dos seus planos, para que você não seja pego desprevenido, como disse aqui no verso 36 de Lucas 21. Estejam atentos em oração para escaparem de tudo que está para acontecer, e assim estejam em pé diante do Altíssimo. O que vai acontecer nos 7 anos de tribulação com a igreja? Ela foi arrebatada. Quais serão as atividades da igreja nesses 7 anos? O que ela vai estar fazendo? Dormindo? Porque ela foi arrebatada. Para quem gosta de dormir, 7 anos dormindo. A Bíblia chama esses 7 anos da igreja, esses 7 anos de tribulação na terra, para a igreja, as bodas do Cordeiro. Enquanto a grande tribulação ocorre no planeta, a igreja está nas bodas com Jesus. Entendeu? Prepare-se para essa festa. Prepare-se. E como é que se prepara? Buscando o Senhor de todo o seu coração, amando a Ele acima de todas as coisas, dizendo não ao seu eu todos os dias, dizendo não ao pecado continuamente, e vivendo em santidade, separado de tudo aquilo que aparenta ser mal. E assim estaremos preparados para esse dia. Ok? A destruição de Jerusalém no ano 70 mostra que Israel, Jerusalém, também sofrerá uma segunda vez, dentro dessa geração que estará completando 70 anos em 2018 e que continua rejeitando a Jesus. Jesus afirma que antes disso irá retirar os seus escolhidos, com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, a igreja, né? Marcos 13:32. Marcos 13:32. Quem vai ler?
Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. 1 Tessalonicenses 2, verso 1 em diante. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. É segunda, né? É segunda ou primeira? Deixa eu ver. Primeiro mesmo? É o segundo, eu coloquei primeiro, né? É o segundo Tessalonicenses 2. Desculpa. Foi meu. Isso. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Faz uma pausa aí. Aí o crente vai ler. Aí. A própria Bíblia está dizendo que Jesus não vai voltar agora. Que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, palavra de Deus, quer por palavra, palavra de Deus, quer por carta supostamente vinda de nós, os apóstolos, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Vai demorar, gente. Vamos continuar correndo atrás, vivendo, se alegrando, né? Mas peraí. Quando é que foi escrita essa carta? Quanto tempo faz? 2000 e tralalá. Não é isso? Então, isso era para eles, não para nós. Não para nós. Porque nós estamos vendo a geração completar os seus 70 anos. Nós estamos vendo, já vimos todos os acontecimentos que Jesus anunciou ser o princípio das dores. Falta bem pouco para acontecer. Então agora, nós temos que estar preocupados, sim. Abalados não, mas preocupados em nos santificar para Deus. Ok? Vamos prosseguir a leitura então. Verso 3. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. Pausa. Quem sabe o que é a apostasia? Diga, Brenda. Fala no microfone da pastora aí. Esfriamento. Da fé. Né? Quem mais pode definir apostasia? Em outras palavras. Abandono da verdadeira fé. Entendeu? Crentes apóstolos. Difícil falar essa palavra. É o que a gente está vendo hoje. A maior parte das igrejas hoje, Jesus não é o centro do evangelho. Ou é? Salvação ninguém fala. Arrependimento também não. Agora dinheiro, postaram lá para mim, eu postei no grupo da ICD. Vai acontecer uma campanha domingo agora numa igreja que eu não sei qual, que está lá, a campanha do panetone de fogo. Está lá o pastor na foto, um monte de panetone pequenininho assim lá. Aí eu postei lá, deve ter pimenta nos panetone. Né? Entendeu? Já virou chacota, não virou? Apostasia. É o tempo que nós vivemos hoje. É difícil a igreja estar pregando o verdadeiro evangelho. Aquele ao qual Jesus é o centro. Salvação, arrependimento, salvação, santidade são as prioridades. É difícil. Tá difícil. Ok? Pode continuar. Eu vou voltar, tá? Tá. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. O anticristo esse. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo.
A verdade é que o ministério da iniquidade já está... É mistério. É mistério, desculpa. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Até aí um pouquinho, vamos fazer uma pausa. Desde os tempos dos apóstolos, o ministério da iniquidade já estava... Mistério. O mistério. Toma lá e dá cá, né? Bem. O mistério da iniquidade já estava em ação desde o tempo dos apóstolos. Ok? Aí ele colocou assim: restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. O que vem antes do anticristo? O que acontece antes do anticristo que nós lemos nesse texto? Apostasia. É o agora. É o agora. É o antes do anticristo. Ok? E aí, alguém está detendo ele de se levantar. Quem? Fale com mais convicção. Quando o Espírito Santo sair, vamos ver o próximo versículo. Ele está detendo ele. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Pausa. Então, existe alguém que o detém, o Espírito Santo, mas quando este do meio for tirado, então será revelado o anticristo a toda a humanidade. O que acontece se o Espírito Santo sair da sua vida? O que acontece com você? Fala, gente. Se o Espírito Santo sair de você, o que acontece contigo? Você morre espiritualmente. É Ele que te mantém na fé. É Ele que te mantém em Cristo. Então, quando Ele for tirado do meio, o que é que vai acontecer com você? Não. O que é que vai acontecer quando Ele for tirado? Com você, o que vai acontecer? Vamos subir com Ele. Esse é o arrebatamento. Nós vamos ser levados com Ele. Quando Ele for tirado, quando Ele sair da terra, Ele leva a gente com Ele. Entendeu? Apocalipse, capítulo 3, verso 10. Quem lê agora? Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Você entendeu esse versículo? Aqui o texto está falando, é uma das cartas que foram escritas, né, para as igrejas da Ásia, e aqui está dizendo: olha, você tem pouca força, mas na tua pouca força, você guardou a minha palavra, você permaneceu firme, mesmo na tua pouca força. A verdadeira igreja hoje está andando quase que sem força. Por quê? Porque a apostasia dominou, invadiu. Então a igreja hoje, ela é um remanescente, são poucos. Remanescente são os fiéis a Deus, são poucos, por isso tem pouca força. Mas mesmo com a pouca força, não abandonou a verdadeira fé. E então a promessa para esta igreja é: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. O que isso quer dizer? Você vai ser tirado, igreja, da terra. Você não vai ficar aqui para a grande tribulação. Porque esse tempo descrito na Bíblia é um tempo terrível. Vamos lá, digita aí, Igor. Daniel 12, verso 1 em diante. Eu tenho 3 minutos para encerrar. Não vou dar recado nenhum, só vou lembrar vocês que domingo, às 9h30 da manhã, a gente vai para uma segunda parte. Não falta. Eu vou passar um vídeo de 10 minutos, que você vai ficar de boca aberta. Pode sonhar que eu vou falar o nome do vídeo. Não vou. Pode sonhar, porque aí você vai ver na internet e não vem ver aqui. Você vai ficar de boca aberta. Tremendo. Tá? Então, domingo, 9h30 da manhã. Amanhã tem um churrasco de encerramento da Escola Bíblica e Teológica. Então, quem vai dar o dinheiro precisa dar hoje. Dá para Dani, dá para a pastora, tá bom? Tem que dar hoje. E amanhã começa às 4 horas da tarde. Já esteja chegando aí para a gente fazer um churrasco aí
de final de Tipo, término, né? todos De são escola convidados, clínica e né? teológica desse ano. Eu Tá comi bom? hoje, Vamos lá então. Quem vai ler? Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Todos são convidados. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Entendeu? Vamos ler mais um versículo só. 2. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Ok. Essa primeira parte do versículo, multidões que dormem no pó, Não. Só né? os minutinhos. Vai acordar, vão ser acordados para a vida eterna. Essa é uma parte, vírgula. Essa segunda parte só acontece depois da grande tribulação, depois do milênio de Cristo na terra, porque aí então Jesus vai estabelecer o tribunal do juízo. E aí esses aqui, para a vergonha eterna, vergonha e desprezo eterno, serão acordados, trazidos ao tribunal de Jesus e julgados segundo as suas más obras e lançados no lago de fogo e enxofre. Cada um vai receber a condenação mediante o mal que fez, mediante o amor que não deu, mediante as costas que virou para Cristo. Mas estes primeiros aqui é o mesmo de Tessalonicenses, que vão ser arrebatados. Quem já morreu em Cristo? A igreja do Senhor Jesus Cristo de todos os tempos, de todas as gerações passadas, no dia do arrebatamento, ela será acordada, ela será acordada, trazida na ressurreição, vai ser ressurreta, vai receber um novo corpo celestial e vai subir. E quem estiver vivo na terra para esse evento, segundo 1 Coríntios capítulo 15, lá por 50 e tanto, de versículos, vai então num piscar de olhos, depois deles, ser transformado, receber também um corpo novo celestial e vai subir para estar com o Senhor nos ares, vai se encontrar com a igreja do Senhor de todos os tempos, de todas as gerações passadas, glorificando e exaltando o Senhor. Entendeu? Agora, o que disse aqui o versículo anterior é a grande tribulação, um tempo que nunca aconteceu desde que há nações na terra. E também não vai acontecer outro depois. Este é a grande tribulação. É os 7 anos que estão por vir aí adiante. Ok? 2018. Encerra a geração de Israel. 70 anos. Podendo ir até 80. Podendo ir até 80. Mas quando bater 2018, 14 de maio, você pode ter certeza. Muitas coisas mais vai sobrevir sobre os moradores da terra. Ok? Para nós, o toque da trombeta. Para nós vamos ouvir a trombeta ser tocada. E quando ela for tocada, a gente não está mais nessa terra. Amém? Ok, gente? Eu termino aqui. Consegui fazer essa primeira parte inteira. Passei alguns minutinhos. O acontecimento que é ressaltado aqui em relação à volta de Jesus está relacionado com os 70 anos, uma geração biblicamente que está próxima de se completar com Israel, a contar de 1948. Tudo indica que a volta de Jesus está próxima, pois ele afirmou enigmaticamente que não passará esta geração, mas pode ser antes, e alertou para vigiar, orando, para escapar de tudo que vai acontecer. Tá? Ninguém sabe o dia nem a hora, mas o que está próximo, está próximo. Ok? Estamos vivendo agora o linear do fim. Esteja preparado. Esteja preparado. Domingo, então, a gente vai se reunir às 9h30. Procura chegar exatamente às 9h30, porque eu vou iniciar exatamente às 9h35, ok? Com 2, com 3 pessoas eu vou iniciar, porque eu não posso perder tempo, e quem chegar depois vai perder bastante coisa. Então bota o relógio para despertar mais cedo, levanta, faz isso, horas da manhã, café da manhã reforçado, Esse vem pra povinho cá, antes, né? e aí eu vou mostrar um vídeo para vocês, Vamos daqui às 8. que você vai ficar, meu Deus. De novo com números, outra vez, com datas, vai entrar até o 11 de setembro, Da hora. ok? Até o 11 de setembro. Vamos ficar de pé e agradecer ao Senhor?
Para a gravação.